Estamos dando prosseguimento à nossa série de reflexões no livro de Apocalipse. Quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 17. Mantenha esse texto aberto, seja a Bíblia, o livro, seja pelo tablet, pelo celular, enfim, pelo recurso que tiver em suas mãos. Apocalipse capítulo 17. Hoje vamos falar sobre a queda de Babilônia. As taças derramadas sobre a terra, cheias da ira de Deus, conforme vimos no estudo anterior, nos levam a ver as causas e os meios que provocam a queda da Babilônia. Apresentada no livro de Apocalipse como a grande meretriz, figura da humanidade caída, má e imoral. Ela é símbolo da humanidade que se rebela contra Deus. João via em Roma um tipo dessa sociedade pervertida. Veremos como ela se organiza para sustentar o trono de Satanás e a luta da besta contra Cristo. Ela é derrotada vergonhosamente, causando a destruição do planeta e a extinção da humanidade. Capítulo 17, os 2 primeiros versículos, o anúncio do julgamento divino. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho de sua devassidão embebedaram os homens. A cidade de Babilônia, historicamente, existiu na antiguidade na Pérsia, atual Síria. Tinha sido construída sobre muitas águas, como é mostrada aqui. As águas, bem como o mar, na linguagem poética da Bíblia, são símbolos do mundo mau. Pensar na Babilônia antiga é pensar na cidade do pecado, da imoralidade, da maldade, da violência e da injustiça. Na fornicação da meretriz, vimos o quanto ela aponta para o culto falso e idólatra. Nos dias do apóstolo João, havia em Éfeso, em Esmirna e em Pérgamo, templos para o culto ao imperador. Com Domiciano, já no final da virada do 1º século, a prática tornou-se obrigatória em todo o império. Roma seduzia os súditos, oferecendo vantagens mundanas a quem venerava o imperador. E os que negavam a prática sofriam penalidades de trabalho forçado, de prisão e também de morte. A ideia do texto é mostrar que nos finais do tempo o cenário será o mesmo. A humanidade será seduzida a cultuar a imagem da besta do anticristo, sob pena de exclusão do mundo. Mas isto vai acabar. Segundo ponto. Nos versos 3 a 5, temos uma descrição da monstruosa sociedade iníqua. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição.
Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. O traje da mulher é atraente aos olhos humanos. É de muita sedução e malícia. Porém, na sua mão há um cálice transbordante de abominações e de imundícias. Ela atrai as pessoas para embebedá-las das suas imoralidades. A humanidade criada de forma reta e santa por Deus está pervertida e cheia de maldade. Essa figura da meretriz nos lembra Provérbios 5 e 7, que nos advertem para não cairmos na conversa da mulher adúltera, sob pena de sofrermos consequências amargas. No final dos tempos, é assim que se apresentará o anticristo, o abominável da desolação. Sutil, atraente, carismático, mas cheio de engano, cheio de perversidade e de maldade, conforme Mateus 24:15. A história mostra que imoralidade e idolatria sempre andaram de mãos dadas. Daí, as tantas referências aos templos com o culto das prostitutas como forma de adoração. Idolatria e imoralidade andando de mãos dadas. O reino maligno se esforça para ceifar a vida dos santos e das testemunhas de Jesus. Tanto que em 17, versículo 6, a mulher é vista embriagada com o sangue nas mãos. Com aquele sangue que tirou da vida dos servos de Deus e das testemunhas do Senhor. Revelando quanta maldade e quanta violência foi cometida contra os cristãos. O texto mostra que João se admirou com grande espanto. E o anjo então, porém, ele disse: por que admiraste? Não é novidade. Não é novidade alguma. Os discípulos de Jesus sempre sofreram e continuarão sofrendo nas mãos dos adversários. Ponto 3. Versos 7 e 8 revelam o mistério da mulher e também da besta. Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres. A besta que viste era e não é figura temporal do Império Romano, que está para emergir do abismo e caminha para a destruição. A ideia aqui é de mostrar a relação do mundo mau influenciado com o trono da besta. Identificando as figuras, aquele que era e não é a besta, o anticristo, que age no poder de Satanás. A mulher, aqui em Apocalipse 17, é o mundo mau, pecaminoso, perverso, imoral, idólatra. Ela está montada na besta, isto é, anda de acordo com o seu comando, que é satânico. Aqueles que habitam sobre a terra é uma referência aos homens cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Estes se admiram, se regozijam e se curvam diante da besta. Nela colocam toda a sua esperança de vida e de prosperidade. As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas, conforme identificadas no verso 15. É o mundo mau sob o domínio do anticristo. A característica: a besta tudo faz
para se parecer com Jesus, o rei legítimo. Quando mencionamos há 2 estudos atrás o número 666, mostra que é uma tentativa da besta de ser Jesus, o soberano, o Messias, o Filho de Deus. Ele é o 6, ele não consegue ser o 7. A trindade satânica não consegue ser a trindade divina. E aqui, a besta tem feridas de assassínio, como as feridas feitas em Jesus. Foi dada como morta e sobreviveu, como Jesus morreu na cruz e ressuscitou. A frase era, e não é, mas ainda será, verso 8, é uma paródia àquilo que se diz de Jesus, aquele que é, e que era, e que há de vir. Mas há uma grande diferença. A ressurreição da besta será o oposto da ressurreição de Jesus. Enquanto Jesus ressuscitou para a vida, a besta ressuscitará para a morte, para o inferno eterno. Quanto aos propósitos, a mulher tem 2 propósitos em relação à besta. O primeiro propósito é de sustentar o reino do anticristo. E o segundo de dar respaldo e lutar ao seu lado contra Cristo pelo domínio do mundo. Vejam, este ponto é tremendamente importante para entendermos, porque vai nos levar ao ponto onde vai aparecer o anticristo. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher, o mundo, está sentada. E quem são esses poderes? São 7 reis, reinos poderosos, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Na história, os grandes reinos que caíram são o Egito, a Síria, a Babilônia, a Pérsia e a Grécia. O que existe refere-se à época de João, Roma, Império Romano. E o que ainda não chegou, mas chegará no tempo, no final dos tempos, é o reino do anticristo, cuja existência há de durar pouco tempo. No verso 12, 1 hora apenas é mencionada. Uma referência justamente a um pouco tempo. Portanto, o reino do anticristo não durará muito. E para que não durará muito? O próprio Jesus nos revela em Marcos 13, 20 a 22, para que os santos não sucumbam a ele. Para que os santos não sucumbam a ele. Agora vejam bem, a besta que era e não é, o anticristo, também é ele, o 8º rei. E procede dos 7. E caminha para a destruição. A referência aqui é específica à pessoa do anticristo. E aqui uma cogitação minha. Seu poder será semelhante ao poder de um chefe de Estado, de um presidente, de um rei. Vejam bem, o anticristo será como que um chefe de Estado, como que um presidente e um rei. Os 10 chifres são 10 reis, os quais não receberam reino,
mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Estas autoridades bem podem ser os líderes dos blocos políticos e econômicos e de interesses mundiais que temos hoje em dia. Quem, por exemplo? A ONU, a OMS, a OTAN, NAFTA, a União Europeia, Mercosul, G7, G8. São blocos econômicos de interesses econômicos e mundiais, cada um trabalhando na sua área, defendendo interesses particulares, servindo ao trono da besta, servindo aos interesses do anticristo, aos interesses do diabo. Não estou dizendo que são, estou dizendo que podem ser. Todos têm um só pensamento: oferecer à besta o poder e a autoridade que possuem. Verso 13. O texto mostra que o poder e a autoridade da besta se mostrarão nas cabeças, ou seja, nos líderes mundiais, e também nos chifres, nos poderes que essas lideranças têm. Portanto, convém ficarmos atentos ao movimento de cada um desses líderes, desses blocos, desses interesses particulares. Essas revelações apontam para a história, não só nos dias de João. No fim dos tempos, essas organizações mundiais se aliarão ao anticristo, sendo a voz e o braço para comandarem a humanidade na luta contra Cristo e o seu reino. É importante nós entendermos isto e pensarmos desta forma, porquanto hoje cada um defende os seus interesses importantes dentro das suas áreas. Mas essas lideranças estarão num futuro se aliando ao anticristo, sendo a sua voz e o seu braço, para comandarem a humanidade na luta contra Cristo e o seu reino. E por que de tudo isto? Porque o anticristo deseja a todo custo o domínio do mundo. Mas repetidas vezes em Apocalipse mostra que no final de tudo ele será derrotado e destruído pelo Senhor Jesus no dia da sua segunda vinda. Quarto ponto, uma reviravolta na história. Versos 16 a 18. Surge uma surpresa na revelação, mas não tão surpresa assim. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Ou seja, os organismos internacionais que existem para defender os interesses da humanidade e elaborar projetos de desenvolvimento sustentáveis se voltarão contra o povo. Odiarão a meretriz, o mundo, as pessoas, para darem o seu poder ao anticristo e sustentar suas decisões. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Um espírito maldoso, ganancioso e imoral.
Quando este mundo perceber que aqueles que eles constituíram como autoridades não mais estão defendendo os interesses do povo, mas estão agindo contra o povo, a tendência é de haver uma reviravolta, um conflito. A besta, então, se tornará inimiga da meretriz. No começo, era a salvação e a esperança da humanidade. Todos confiavam nela e empenhavam a sua autoridade, a sua lealdade a ela. Mas agora, eis que se volta contra os homens, com ódio. O ódio tomará conta de todos. A humanidade entrará num caos generalizado de relacionamento, de confiança e de lealdade. E o que causará tudo isto? A chamada Guerra Mundial, cujo resultado será a destruição da humanidade, capítulo 18. Este cenário parece uma repetição do que Deus fez várias vezes na história. Exemplo, quando os amonitas e moabitas quiseram destruir Judá, o rei Josafá e todo o povo, com muito medo de morrer, clamaram ao Senhor e se puseram a louvar a Deus. Em resposta, o que Deus fez? Fez com que os inimigos se voltassem uns contra os outros. E todos caíram mortos. É o que Apocalipse está sugerindo. No começo, a humanidade fortalecendo o reino do anticristo, e de um determinado instante em diante, traição. O anticristo agindo só pelos seus interesses. E os braços de sustentação, ou seja, os organismos mundiais, sustentando o trono do anticristo. E o povo, mais uma vez, sofrendo as consequências disso tudo. Ficando na mão sem ter as suas necessidades atendidas. Esse conflito é o que Apocalipse chama da batalha do Armagedon. Quinto ponto. Já chegamos no capítulo 18. A queda da Babilônia. Esse capítulo 18 descreve a queda da Babilônia. Versos 1 a 3, João viu outro anjo que desceu do céu, que tinha grande autoridade, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Então exclamou com potente voz: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Fica imaginando a queda da Babilônia sendo a notícia principal exibida como manchete de primeira mão nos principais jornais do mundo inteiro. O mundo para na frente da TV para ver e ouvir a reportagem e sua repercussão. O assunto bomba na internet com bilhões de acessos. O que ninguém acreditava aconteceu. O império do mundo veio abaixo. O império do pecado e de Satanás sucumbiu diante da poderosa mão de Deus. Versos 4 a 8, outra voz foi ouvida do céu. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras.
e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu na luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha. Viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, num só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. O mundo que acha que existirá para sempre, a sociedade que acha que jamais será derrubada, cairá, virá abaixo, desaparecerá. Mas há uma ordem no texto: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados, nem para participardes dos seus flagelos. O que pode indicar esta ordem? Duas coisas. No presente, uma ordem para a santificação, ou seja, rompimento com o pecado, urgente, definitivo, com toda essa relação enganosa, infiel, iníqua, promíscua, com esta sociedade adúltera e idólatra que vivemos. Retirai-vos, povo meu. No Antigo Testamento, Israel não rompeu com as nações pagãs. E qual foi o resultado disto? Foi Samaria. Resultado da desobediência de um povo que misturou a adoração ao Deus único e verdadeiro com a imoralidade idólatra dos povos. Mas a ordem retirai-vos, povo meu, pode significar também no futuro o arrebatamento da igreja. Quando ocorrer a batalha do Armagedon, a igreja, então, nesta hipótese, já não estará mais na terra. Terá sido livrada pelo bondoso Deus, que a poupou de ver e sofrer também as consequências dos flagelos finais que destruirão a humanidade. De uma forma ou de outra, Deus está cuidando do seu povo, para que os juízos caiam somente sobre os ímpios. O juízo de Deus sobre o reino satânico será a retribuição em maior medida de tudo aquilo que o reino satânico já causou de prejuízo à humanidade e sobre o povo de Deus. Poderoso é o Senhor que ama o seu povo e julga com justiça e equidade o mundo. Sexto ponto. O lamento por tão grande destruição. Versos 9 a 19. Um lamento fúnebre da humanidade que viveu às custas do oferecimento da sociedade caída e que não se importou com a integridade moral. Os homens estarão desolados, arruinados, falidos e perdidos. Chorarão e lamentarão os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dirão: ai, ai, tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma hora só chegou o seu juízo. Mas chorarão também os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Ninguém compra ouro, prata, pedras preciosas, pérola, linho finíssimo, púrpura, seda, escarlate e toda espécie de madeira odorífica, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, seja de bronze, ferro, de mármore, canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas e ainda cavalos, carros, escravos e até almas humanas.
Tudo aquilo que foi precioso e de valor na terra perderá o seu valor. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu, diz o texto bíblico, se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Ou seja, os mercadores da terra, que se enriqueceram com todas estas coisas, quando virem que nada mais tem valor, vão ficar de longe, lamentando, com medo do tormento, chorando, pranteando e dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlate, adornada de ouro e de pedras preciosas, porque numa só hora ficou devastada a tamanha riqueza. Imagina os homens que colocam todo o coração nas riquezas e então veem que as riquezas não têm mais valor. Chorarão ainda todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quanto labutam no mar, conservar-se-ão de longe. Então, vendo a fumaceira do incêndio, gritarão: que cidade se comparava à grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando gritarão: ai, ai da grande cidade, no qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma hora só tudo foi devastado. O pranto será geral. A constatação de todos. O mundo, com toda a sua riqueza, com todo o seu encanto, perderá valor e atração. Já os servos de Deus, verso 20, serão convidados a se alegrarem no Senhor e darem graças. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. E qual será o ponto final da história? Ponto 7. O golpe final, a pá de cal, versos 21 a 24. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca mais em ti se ouvirá o ruído de pedras de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou da noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Imagina você que tudo aquilo que o homem deu tanto valor nesta vida, shows e eventos não mais existirão. Música alguma jamais se ouvirá. Casamento não mais acontecerá. Festas não mais terão sentido. Ou seja, tudo aquilo que existiu de conteúdo, de prazer e de utilidade no mundo, perderá validade. Um lamento geral sobre tudo. Babilônia, o mundo, a sociedade, a humanidade deixará de existir. Todo mal será punido. Toda a vida cotidiana da grande cidade ficará para trás. Todo pecado será castigado. Toda injustiça receberá justa retribuição.
a história da impiedade chegará ao fim. Além da revelação apocalíptica, há uma mensagem espiritual para nós neste texto, e com ela quero terminar o estudo de hoje. Duas das armas mais poderosas e eficazes de Satanás no mundo são o poder e a riqueza. Com elas, a humanidade é enlaçada e enganada. Os homens são atraídos pelo poder e pelas riquezas. Os crentes são tentados quanto ao poder e quanto às riquezas. O anúncio da queda da Babilônia ensina que não vale a pena confiar nestas coisas, pois um dia elas acabarão. A maior riqueza que nós podemos ter não está nos tesouros da terra, pois estes em breve virarão pó. Mas a maior riqueza está nos céus. Jesus e aquilo que Ele prometeu nos dar. Lá não entra ladrão. Lá a injustiça não corrói. A verdadeira riqueza é Cristo. É Ele que nos fortalece, que nos alimenta, que nos sustenta, que cuida de nós em todas as nossas necessidades. Um dia, quando estas coisas da terra faltarem, o Senhor nos suprirá no céu. É a nossa esperança, é a nossa crença, é a nossa confiança. Mas quem há de suprir o homem ímpio quando estas coisas não mais existirem? Jesus é o Senhor de tudo e nós somos seus servos. Dele é o poder, nosso é o dever de obediência. A humanidade está chegando nos seus dias finais. Este mundo que o homem tanto preza deixará de existir. Para o crente, há uma esperança eterna. Novos céus e nova terra. Novo mundo. Nova esperança, nova vida. Não vale a pena confiar nas coisas aqui da terra. A nossa confiança está naquilo que permanece por toda a eternidade. E para isso, querido ouvinte, eu quero desafiá-lo a colocar sua vida nas mãos de Deus. Enquanto é tempo, coloque a sua vida. Ore por seus familiares e amigos para que as vidas deles também estejam nas mãos de Deus. Porque é nele que está a nossa esperança de vida eterna.